Boa noite, alunos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sétima semana, consequentemente, nossa sétima aula ao vivo. Pessoal, então, para a gente dar início à nossa aula de hoje, só um lembrete para vocês antes de iniciar a aula, é sobre a Semana de Conhecimentos Gerais. Quem ainda não realizou, o prazo da Semana de Conhecimentos Gerais vai até o dia 16 agora. Então, vocês ainda têm o tempo para estar realizando. Lembrando que, como vocês já conhecem, já sabem, Semana de Conhecimentos Gerais, vocês assistem as palestras, respondem os questionários e enviam a atividade. Então, até o dia 16 vocês conseguem estar realizando. Só lembrando para não deixar para o último minuto para não ter problemas, tá bom? Então, só esse lembrete mesmo para que vocês não percam esse prazo. Forma de lembrar vocês. Bom, professor, boa noite, seja bem-vindo. Fique à vontade para iniciar a aula. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renan. É, Vou compartilhar aqui a tela, então. Tá? Apareceu aí? Sim, está Opa, compartilhando. beleza. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar, entrando aí um pouco mais sobre planejamento urbano no Brasil. E cada vez a gente vai entrando mais nas minúcias aqui para a gente saber implementar o nosso contexto, né? Ah, saiu errado ali o texto. É o Estatuto da Cidade e Desigualdade Social Brasileira, tá? Que a gente vai abordar hoje. Então, o Estatuto da Cidade é uma lei federal de muita importância aqui para o planejamento urbano e a gente vai aprender sobre o contexto em que ela foi criada, para quê, quais são os objetivos e diretrizes, mas também os instrumentos que ela traz na legislação, como usá-los, né, no planejamento urbano e para que eles servem, quais são as regras e tudo isso a gente vai aprender hoje. Então, as metas de aprendizagem dessa unidade é compreender os princípios do Estatuto da Cidade, destacar a importância do Estatuto da Cidade, explorar os instrumentos previstos, analisar os desafios enfrentados na implementação do Estatuto, assimilar as políticas urbanas na política urbana, aproveitando o potencial de mitigar ou agravar a desigualdade dentro da cidade. Então, como a gente usar para tornar a cidade mais igualitária, né? Abordar os desafios enfrentados na aplicação efetiva do Estatuto, avaliar as políticas públicas urbanas, incluindo o Estatuto da Cidade. Falando um pouco sobre o contexto do Estatuto da Cidade, tá? Então, vamos fazer uma contextualização geral. A gente está no Brasil, e tudo que a gente vai ver aqui sobre a produção da cidade está ligado à forma econômica, o modelo econômico que é adotado no país. Então, a gente está num país capitalista, essa é a realidade, um país democrático, e que nesse período em que começa a ser discutido o Estatuto da Cidade, a gente está saindo de um regime militar e finalmente conseguindo lá de novo restaurar a democracia no país. Então, vários conceitos relacionados à democracia e, e direitos dos cidadãos começam a ser discutidos e aprimorados, então, o que vai resultar na formação dessa lei que vai tratar do direito da cidade, né? Então, quando a gente fala de produção da cidade, produção do espaço urbano, a gente está falando de alguns agentes que estão envolvidos nesse mix que é a cidade e como que ela vai se desenvolver. Então, nesse mix estão os agentes de produção da cidade, que está o Estado, né, o governo, os grupos sociais minoritários, e daí a gente tem os proprietários dos meios de produção, o capitalista, o cara que produz, os produtores fundiários, os que detêm a propriedade territorial, e os promotores imobiliários. Então, nesse mix,
nessa junção de forças é que a cidade vai ser produzida. E o Estatuto da Cidade, ele tenta direcionar ou trazer uma cidade mais justa, mais equitativa. Quando a gente fala de equidade, o Estado, o governo, ele reconhece que todos têm direitos iguais, que, porém, alguns têm mais facilidades e outros dificuldades em conseguir exercer seus direitos. Então, o Estado vem para balancear essa relação e trazer uma justiça para todos. Ele usa de ferramentas para balancear essa relação. E algumas dessas ferramentas, desses instrumentos, estão no Estatuto da Cidade, trazendo um poder para o governo de legislar e tentar trazer maior igualdade no espaço urbano. Ainda dentro da contextualização, vamos lembrar que, assim, alguns dados aí importantes. 89% das riquezas do mundo está concentrada em 10% da população mundial. 45% da riqueza do mundo, quase a metade, está concentrada em 1% da população. No Brasil, a gente tem 63% da riqueza concentrada em 1% da população. Então, a gente está tratando de um país que existe uma desigualdade. E é papel do poder público tentar trazer uma cidade mais justa. Então, o Estatuto da Cidade começa a ser discutido já em 1989, logo depois da Constituição, e essa discussão vai levar aí anos e vai ficar pendurada aí por anos até em 2001 ser realmente publicado a lei federal, que é o Estatuto da Cidade. Então com isso que a gente está lidando, com essa ideia, né? Então, com o princípio, os princípios do Estatuto da Cidade que estão definidos lá na lei, vocês podem ver depois de fácil acesso público, né? Está garantir o direito à cidade, promover a gestão democrática, então a gente começa a discutir o papel da população na tomada de decisão no planejamento urbano. Ordenar o crescimento urbano, então, trazer ferramentas para a gente ter um controle desse crescimento urbano, assegurar a função social da propriedade, lembra? A gente aprendeu na aula passada lá sobre a função social da propriedade, que é um conceito que vai ser, assim, vai se consolidar com a Constituição de 88. Então, cria-se a função social da propriedade e a função social da cidade. E o Estatuto da Cidade traz como princípio isso. E promover a justiça social. Então, esses são os princípios, o que vai reger, o que vai vir a seguir na lei com os instrumentos. Então, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Ele vai tratar das desigualdades sociais, vai tratar do êxodo rural, ou seja, as cidades que estão crescendo com o êxodo rural, o crescimento desordenado das cidades, então tentar trazer um controle maior sobre esse crescimento. Reconhece que existe uma precarização da infraestrutura básica assim, do território urbanizado, ou seja, ela é insuficiente para esse crescimento, e que existe uma falta de planejamento e que precisa ser melhorado. Então, o Estatuto da Cidade é uma resposta legislativa por meio de lei para estabelecer diretrizes e instrumentos para a gestão eficiente e sustentável da cidade. Logo após, é como o planejamento estratégico lá, que a gente viu na nossa atividade mapa, né? Sempre quando a gente fala de um plano estratégico, a gente vai falar de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e ações.
Não à toa, a lei do Estatuto também traz aí objetivos e diretrizes, que são garantir cidade mais sustentável, a gestão democrática, a cooperação, o planejamento, a ordenação e controle do uso do solo, garantir melhor atendimento de equipamentos e serviços públicos, sustentabilidade ambiental, justa distribuição da riqueza e função social da propriedade, que irá guiar os instrumentos da lei. A participação democrática, ela começa a ser pensada e instrumentada realmente, assim, efetivamente, a partir do Estatuto da Cidade. E ele surgiu aí das discussões da Constituição de 88. Então, tem tudo a ver aí, tentar trazer a população para tomar a decisão, para ver se equilibra a produção da cidade. Porque muitas vezes existiam interferências no planejamento urbano da cidade, mas a população não era consultada e às vezes não trazia benefício para a população como um todo. Então, criou-se instrumentos de trazer a população para participar do planejamento urbano. Quais as ferramentas que é trazida aí pela lei, né? São as audiências públicas, as consultas populares e os conselhos participativos. Aí tem uma figura mais ou menos da carinha que tem uma audiência pública. Para quem já foi, assim, eu já fui como participante, mas não ali como quem está conduzindo. Eu admiro quem conduz, assim, porque exige bastante habilidade de conseguir ordenar as pessoas assim, chegar num resultado comum. É bastante interessante até para quem tiver interesse. Mas isso são formas, então, de trazer a população para participar, principalmente no plano diretor. Vamos falar agora dos instrumentos que o Estatuto da Cidade traz. É importante aqui para planejamento urbano, mas para quem for também pretende prestar concursos para órgãos públicos também é bastante importante, um conteúdo que cai bastante. Esse conteúdo, junto com a norma de acessibilidade, é o que mais cai assim, em concurso. Se deixar bem aprendido agora, talvez vocês não precisem voltar mais a estudar isso aqui. Os instrumentos, então, são divididos em 3 categorias. Os instrumentos da lei. Então, a gente tem os instrumentos para controle urbanístico, para controlar ali a produção da cidade, e os instrumentos de regularização fundiária, que servem ali para trazer a função social da propriedade, então, garantir. Os instrumentos de gestão urbana, que vão trazer ali as ferramentas para gerir, trazer a participação popular, delimitar, regulamentar, né, a forma de planejamento. Então, esses são instrumentos de gestão. Vamos falar um pouquinho de cada um? Eu vou tentar passar um resumo para vocês, e a gente vai falar aqui dos principais instrumentos, então, tá? Que a gente vai estudar aqui para a matéria. Mas o parcelamento de edificação ou utilização compulsórias é um instrumento que deve ser regulamentado pelo município, mas ele serve para quando a gente vê um terreno que está ocioso aí na cidade e que deveria ser ocupado, a gente entrar com esse instrumento como um tipo de sanção, uma punição. Então, o proprietário do terreno ele é notificado a realizar o parcelamento ou utilização do imóvel. Então, ele deve dar uma função ali para aquele imóvel se ele estiver desocupado. O proprietário ele tem 1 ano para apresentar o projeto para o poder público de como ele vai fazer essa ocupação, utilização. Depois de 1 ano que ele apresentou esses projetos,
ele tem mais 2 anos para executar as obras. E assim vai. Depois disso, caso ele não faça, o município pode aplicar, então, o IPTU progressivo em cima do terreno e, na sequência, vem outras formas de desapropriação. Mas esse é um instrumento. Então, veja só, antes desses instrumentos, o poder público ele não tinha como atuar sobre o território da cidade. Então, tinha lotes desocupados, que era para fins de especulação imobiliária, que isso acontece, de, de produtores fundiários que concentram vários terrenos num local com a finalidade de aumentar o valor da terra e daí vender ou construir algo maior ali, né? Então, mas isso pode ser ruim para quem mora no local. Então, é uma forma do poder público ter uma forma de ação, mas, claro, é usado com bastante cautela e cuidado para que realmente seja uma ferramenta de justiça social, né? Outra ferramenta, transferência do direito de construir, que traz benefício para todos. Então, um proprietário que tem um terreno que ele não consegue edificar, pode ser um bem tombado, por exemplo, histórico tombado. Ele não pode edificar ali porque o imóvel está tombado, mas ele pode transferir o potencial construtivo para outro terreno. Ele pode vender esse potencial construtivo também. É uma forma de garantir uma justiça ali para quem é proprietário do terreno. Então, isso é benéfico. E logo que foi sancionada a lei, a transferência do direito de construir foi logo regulamentada por vários municípios, porque é algo que traz benefício para todos. O direito de superfície, então, já separou então o que é propriedade e o que é o direito de usar a superfície da propriedade. Então, por exemplo, eu posso ser dono de um imóvel e ceder para que alguém use por meio de contrato e tudo por cartório, né? Então, a gente separa um pouco a questão da propriedade sobre o imóvel. Outorga onerosa do direito de construir. Então, eu posso pagar para o município para construir mais no meu terreno. Muitas empresas utilizam desse instrumento para poder construir. E esse recurso que o poder público ganha, ele tem que ser utilizado para finalidades específicas. Então, de regularização, de moradia popular, nesse sentido. Não é um dinheiro que pode ser usado para qualquer coisa. Operações urbanas consorciadas. É um instrumento que possibilita uma parceria público-privada para poder fazer grandes intervenções na cidade. Muito utilizado aí na época das Olimpíadas e Copa do Mundo para fazer aquelas grandes intervenções urbanas. Então, o município, mesmo no caso do Rio de Janeiro, não tem condição de arcar com essa melhoria sozinho, mas ele pode fazer uma operação urbana consorciada, fazer um consórcio junto com uma empresa privada para poder executar isso, regulamentado por lei, e tem que estar claro qual é o papel de cada um. O direito de preempção, que é o direito que o poder público tem de ser prioritário caso ocorra a venda de algum terreno. Ele tem prioridade na compra desse terreno, mas isso ele é definido terrenos e áreas específicas por meio do plano diretor com participação popular. Então, não é assim qualquer terreno que vai ser aplicado esse instrumento. O IPTU progressiva, que é a aplicação de uma majoração aí do valor do IPTU ano a ano até 5 anos, e esse valor do IPTU não pode chegar a mais do que 15% do valor do imóvel. Então, é uma ferramenta de se fazer usar o lote.
Desapropriação com pagamento e títulos da dívida pública. Então, é quando o governo vai lá e vai desapropriar um lote e vai pagar com o título da dívida. Essa ferramenta ela é aplicada só depois de usada a ferramenta de parcelamento, edificação e utilização compulsória e o IPTU progressivo. Depois de tudo isso, não funcionou, o proprietário não deu uso, não deu função ali para a propriedade, daí o poder público pode usar a desapropriação com pagamento em títulos. Então, são assim ferramentas, instrumentos que foram criados pela lei, definido assim junto com a população, com os acadêmicos, mas teve um papel muito grande também da iniciativa privada, que colocou essas regras assim para se aplicar aos instrumentos para tentar também equilibrar a balança para o lado deles, né? Então a gente tem aí um recurso bastante justo, assim, para ambos os lados. E a gente tem os instrumentos de regularização fundiária, que é o uso capião especial do imóvel urbano, concessão especial de uso para fim de moradia e zonas especiais de interesse social, que a gente vai ver logo em seguida. Instrumentos de gestão urbana, que é o estudo de impacto de vizinhança, ou RIV, que é uma ferramenta aí de se trazer uma análise de viabilidade sobre empreendimentos de grande impacto para a cidade, para garantir que a população seja escutada sobre a implantação desse grande investimento ali, se concorda, se não concorda, qual melhoria tem que ser trazida, vamos supor que tem um impacto aí no trânsito. Então, o que essa empresa vai fazer para mitigar esse impacto no trânsito? Ela vai pavimentar uma nova via, ela vai mudar os semáforos ou a sinalização da via, alguma coisa nesse sentido. Como que eles vão tornar isso um impacto pelo menos neutro assim para a cidade, né? Outros instrumentos de gestão urbana participativa, os órgãos colegiados de política urbana, que vai ser o que a gente conversou ali, sobre as assembleias, os referendos, formas da população participar na tomada de decisão. O plano diretor, que é o principal instrumento aí, que vai ser exigido para cidades acima de 20 mil habitantes, e que vai trazer toda a regulamentação da política urbana dentro do município. Todas as diretrizes de ocupação, zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, tudo relacionado ao plano diretor. E a regularização fundiária, que a gente vai ver aqui em seguida. Então, um pouco sobre o plano diretor. Plano diretor, instrumento aí trazido no Estatuto da Cidade, que já existia, mas o plano diretor de antes do Estatuto da Cidade, ele era um plano diretor de desenvolvimento. Então, ele só trazia regrinhas lá, de zoneamento, vamos por aí. Agora, o plano diretor, depois do Estatuto da Cidade, ele traz formas, como que a população vai participar na formação do plano diretor. Ele vai trazer regras para se garantir o cumprimento da função social da propriedade. Ele vai pensar em questões ambientais, questões econômicas, questões sociais. Então, ampliou o leque e a importância aí do plano diretor. E ele tem sido aplicado, acredito que muito bem, assim, nos diversos municípios, e realmente tem sido cobrado mesmo. E por pior que seja o plano diretor do município, ele traz um regramento e a gente conseguiu ter aí um regramento para os municípios do Brasil. Então, é muito interessante. A principal lei aí do planejamento urbano dentro de um município, então, de muita importância.
a regularização fundiária, que é uma das questões trazidas aí, um dos instrumentos, né? Esse instrumento também é muito importante, então a gente está indo nos instrumentos mais importantes, tá? E ele visa regularizar as áreas ocupadas de forma informal, garantindo o direito à propriedade e promovendo a inclusão social. Então, eu moro num lugar que foi loteado e está sendo ocupado, mas ele não foi legalizado. Eu cheguei lá, já tinha um lote, eu não tenho um documento, não tenho uma matrícula, eu não tenho nenhum documento que comprove essa propriedade. E isso é ruim de várias formas. Pode ser ruim porque foi ocupado de qualquer jeito, por exemplo, numa favela, então a gente não tem garantia de salubridade e infraestrutura básica. É difícil para quem mora num local como esse conseguir trazer aí extensão de rede de água, de esgoto, de rede elétrica, até para comprovar comprovante de moradia, às vezes não tem como porque não está legalizado. E isso é uma falta muito grande que o Estatuto da Cidade tenta amenizar com a regularização fundiária. Então, ele traz ferramentas que a gente não tinha antes de facilitar a, a documentar a propriedade dessas situações assim de informalidade. Então, hoje a gente tem a principal ferramenta ali, que é o REURB, que trata da regularização de áreas parceladas, então divididas em lotes, de forma irregular. Então, esse aqui é mais ou menos o passo a passo do que seria um REURB, que é esse processo administrativo, em que o poder público, no caso de um REURB social, de interesse social, tem a obrigação de prestar esse serviço para a população. Então, ele não só vai regulamentar e te dar ali a matrícula e a documentação de propriedade do imóvel, como ele também vai trazer aí formas de reintegrar esse local à cidade. Então, trazer infraestrutura para esse local, tentar adequar o máximo possível aos parâmetros urbanísticos, mantendo a população no local que ela mora ali por direito. Então, bastante interessante isso. Tem poucas pessoas especializadas em fazer esse tipo, prestar esse serviço para a população, e fica até como uma oportunidade de mercado. Imposto predial progressivo no tempo, IPTU progressivo. O que é o IPTU progressivo? Essa figura é do plano diretor de São Paulo, tá? É basicamente assim: eu tenho um imóvel que não está ocupado, eu gostaria que ele fosse ocupado por algum motivo, porque está sendo prejudicial para o coletivo, para a coletividade, então eu vou aplicar lá o IPTU a mais. No caso ali, ele está aplicando 2% do valor do imóvel no primeiro ano. No segundo ano, 4%. No terceiro ano, 8%. Quarto ano, 15%. 15% é o máximo, é o limite, não pode mais do que isso. Daí sucessivamente. Então, esse é um instrumento de fazer o cara dar um uso para aquele imóvel que está desocupado, que está trazendo prejuízos aí para a população. Desapropriação com pagamento em títulos. Então, depois que a gente aplicou ali o parcelamento compulsório, então a gente notificou e não foi dado o uso, a gente aplicou o IPTU progressivo, não foi dado o uso. Então, o município ele pode fazer a desapropriação com pagamento em títulos, assim ele vai ser proprietário desse bem e poderá dar o uso que seja mais justo para o coletivo, tá? Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada.
Desapropriação com pagamento em títulos. Então, ocorre a desapropriação, tem essas formas, tá? Forma direta ou indireta. Forma direta, a gente tem a forma extraordinária, que a gente está falando, urbana, que é o que a gente está dizendo aqui. E a ordinária seria a utilidade, em casos de utilidade pública, necessidade pública e interesse social. A extraordinária, ela é sancionatória, ou seja, ela é uma punição. É quando a gente aplica porque o cara não utilizou. Já a ordinária seria a forma, por exemplo, o município tem interesse público naquela área, porque eu vou fazer uma rodovia, vai passar por lá. Tem é de interesse público, desocupar. Então, eu posso sair, seguir a desapropriação de forma ordinária. Isso aqui é interessante, tá? Para quem for fazer concurso, ver essa diferenciação. O direito de preempção. Então, é a prioridade que é dada ao governo no caso de uma aquisição de um imóvel. Então, esse daqui é um exemplo de São Paulo, também ruimzinha a imagem ali, mas acho que dá para ler, né? A prefeitura terá preferência na aquisição dos imóveis marcados como sujeito ao direito de preempção. Por que marcadas? Porque tem que ser definido no plano diretor áreas específicas em que pode ser aplicado esse direito de preempção. Então, o município às vezes vai demarcar áreas que ele tem interesse em prestar algum tipo de serviço, ou ele precisa de terrenos naquela área. E aquela área, aquela zona ali, ele vai demarcar dentro do direito de preempção, podendo aplicar, então, caso alguém vá vender esse terreno, ele tem a prioridade de comprar. Então, para que serve? Para possuir a área necessária para cumprir os objetivos e implantar as ações prioritárias do plano diretor. Qual que foi o impacto, então, da aplicação do Estatuto da Cidade na redução das desigualdades? Ele trouxe como benefício a criação de políticas habitacionais inclusivas que visam garantir o acesso à moradia digna. Então, esses instrumentos trouxeram a possibilidade do município conseguir implementar novos empreendimentos de habitação de interesse social, mas também regularizar as existentes, então, as moradias existentes, e tentar trazer a infraestrutura necessária para esses locais. Então, é uma política urbana de desenvolvimento equitativo. Aqui a gente vê uma imagem de uma situação que é bem comum, né, em algumas cidades grandes, que é a favela próxima da área ali da expansão imobiliária. Então a gente vive numa cidade que ela é desigual e a gente precisa intervir de forma que garanta pelo menos o acesso aos direitos mínimos aí do cidadão, né? Então essas ferramentas elas ajudam a gente a diminuir o impacto dessas desigualdades. Depois dessa aplicação do Estatuto, a gente pode considerar algumas dificuldades que foram verificadas, né? Que são uma certa resistência da ala mais conservadora na aplicação da lei dentro do município. Mesmo com a garantia da lei, a gente precisa regulamentar esses instrumentos. Então, fazer uma lei municipal dizendo como que vai funcionar dentro daquele município a aplicação do instrumento. E as leis precisam ser discutidas, tanto na Câmara quanto com a população. E os donos de capital e os donos promotores imobiliários, eles têm muito poder e participam muito da tomada de decisão. Eles participam de todas essas assembleias, de todas as discussões. E às vezes a população
no geral, assim, a população mais carente, eles não têm acesso tão facilitado a esses recursos, ou não ficam sabendo, então, ou não estão assim, não foram orientados. Então, existe uma certa resistência desses setores em aplicar certos instrumentos do Estatuto. Por isso que fala que precisa de tem uma necessidade de conscientização da população no geral, né? Para participar, porque a ferramenta está aí para a população participar. Agora, precisa de algo mais para que ela efetivamente participe da tomada de decisão, né? Que vá lá nas assembleias, que monte, que traga sua opinião. Existe também a falta de recursos, inclusive humanos. Vamos por aí, a gente está no... Eu estou aqui, né? No município de Maringá, numa prefeitura. O município de Maringá não é um município pequeno, tem mais de 400 mil habitantes. E mesmo assim, existe uma dificuldade de know-how mesmo, de saber como utilizar os instrumentos do Estatuto. Alguns instrumentos assim, mais complexos, demorou assim, para o pessoal entender e saber aplicar na lei, criar a lei regulamentando, né? Então, algumas dificuldades aí enfrentadas no Estatuto da cidade. Eu trouxe essa frase aí que fala, né, a Moricato, que é uma autora que a gente viu na aula passada, falando sobre a crise urbana no Brasil. Então, ela fala que falta clareza e interpretação, e existe uma interpretação seletiva da lei do Estatuto da Cidade, que dificulta a resolução dos problemas urbanos e agrava desigualdades. Então, ela está falando que essa lei, às vezes, não é tão clara para todos, e que alguns, principalmente os produtores de espaço urbano e da ala privada, usam a lei de forma que beneficia mais a produção do capital do que realmente para trazer uma justiça social. Então, entra como uma dificuldade aí dentro do Estatuto. Avanços. Então, a gente tem a implementação dos planos diretores participativos, que realmente a gente vê sendo aplicado, mas cuidado aí, quem participa quem vai trabalhar com planejamento urbano, tem que acender um alerta aí que a gente tem ferramentas de participação por assembleias e tudo mais, mas às vezes essas votações precisa ter um cuidado de que seja realmente democrático e não esteja ali um grupo sendo favorecido, né? Avanços na regularização fundiária com o REURB. Essa foto aqui é do REURB de São Paulo, né? Que é um caso assim, muito positivo. Aqui é a pessoa recebendo lá o registro do cartório, né, do imóvel. Então, veja a reação que a pessoa tem. Isso é uma questão muito legal, assim. Inclusive, aqui em Maringá saiu um REURB recentemente e as pessoas ficam, assim, extasiadas mesmo, de poder finalmente, às vezes estão lá há 30 anos, 50 anos, finalmente conseguir a propriedade real mesmo daquele imóvel, né? Então, é muito importante, faz total diferença para as pessoas. Outro avanço, o controle da especulação imobiliária. Então, agora o poder público consegue controlar o uso dos imóveis para especulação, evitar, né? A promoção de programas de habitação por meio dos EIs, que a gente vai falar um pouco à frente. O caso de São Paulo, o REURB. Principal exemplo aí de São Paulo é o REURB com a regularização de áreas que foram parceladas sem aprovação do município, sem passar pelos critérios do parcelamento de solo. Então, ele traz aí recomendações sobre abordagem participativa, colaboração entre poder público e comunidades locais, o cadastro social e realização de audiências públicas,
Então, o trabalho do REURB é um trabalho bastante extenso, você tem que ir lá conhecer quem está lá, não tem nenhum mapeamento, porque é tudo irregular, então você tem que saber quem são as pessoas que moram lá, você só vai saber disso indo lá e conversando com as pessoas, quantas pessoas moram no imóvel, quais os nomes, CPF, qual a situação econômica, tudo isso tem que ser avaliado. No caso do REURB-S, que é o REURB social, em que o município tem a obrigação de atuar, então imagina para o município fazer o cadastro de todas essas pessoas e entender o que está acontecendo ali naquela área. Então é um serviço bastante grande, assim, importante. Qual que é a função do REURB? Ele garante a segurança jurídica da população, para a população, da propriedade, né? Garante o acesso a serviços básicos, como água, energia elétrica, saneamento, transporte público. E também pode criar aí uma valorização dos imóveis. Então, isso entra como uma vantagem, talvez até um perigo, tá? A questão da valorização dos imóveis para o quê? Para não acabar acontecendo de uma gentrificação no local, ou seja, aquele local, por estar regularizado, começa a aumentar o valor e a pessoa se vê obrigada a sair desse local e ir para um outro lugar, talvez irregular. Então, é um cuidado, é um dos poréns aí da lei. O Rio de Janeiro entra aí como um exemplo da aplicação dos ZEIs, Zonas de Interesse Social, que é trazido aí também pelo Estatuto da Cidade. O que é o ZEIs? Um município vai lá e demarca certas áreas do território que podem ser utilizadas para a criação de habitação de interesse social. Nessas áreas, se tem parâmetros urbanísticos diferenciados. Às vezes, um coeficiente de aproveitamento maior, uma altura maior, uma taxa de ocupação menor. Então, facilita a ocupação para ver se favorece quem quer fazer uma habitação de interesse social. Isso também é bom para a imobiliária, para quem está construindo, porque eu posso, de repente, pleitear para o município que eu vou fazer uma habitação de interesse social no terreno que eu tenho lá, e daí eu consegui construir mais por isso. Então, eu vou atender uma parcela da população de baixa renda, então, a gente tem faixas ali de renda, né? Então, a gente tem de 3 salários mínimos para baixo e entre 3 e 5, que seriam mais mediano. A gente pode daí ter uma possibilidade de ocupar mais esse terreno e ter um maior lucro e ainda assim sendo habitação de interesse social. Então é um jeito de trazer um ganha-ganha para todos aí, né? E no Rio de Janeiro a gente tem, está marcado ali em verde, todas as áreas, no caso deles eles chamam de áreas de interesse social, que foram criadas ali em 2016, ou seja, bastante coisa, assim, o impacto é muito grande. E a gente vê que tem sido benéfico para os dois lados. Então, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem uma localização estratégica próxima às áreas centrais, com maiores oportunidades, ou seja, a moradia popular ela não vai ser feita agora só lá no perímetro da cidade. Agora tem a possibilidade e a vantagem de se fazer moradia popular próximo ao centro, próximo da onde as pessoas querem morar mesmo, porque tem serviço, tem comércio, enfim, mais fácil, né? Então, garante a oferta de habitação acessível à população de baixa renda, flexibilização de parâmetros construtivos, que é o que a gente falou, limitação do público-alvo à baixa renda, então, abaixo de 3 salários mínimos. Então, fechando um pouco o assunto nosso aqui do Estatuto da Cidade, eu achei assim, bem denso. Recomendo para vocês dar mais uma estudada aí nos instrumentos. A gente tem
alguns aspectos a serem considerados daqui para frente, né? Então, que existem algumas mudanças daí da forma, alguns problemas da crise urbana no Brasil. Desigualdade social, vamos falar de novo disso, e a gente começa a perceber que existem não só razões econômicas, mas também de gênero e de raça. E isso tem sido uma linha de pesquisa aí dentro da área do planejamento urbano. Então a gente reconhece, já é assim reconhecível que a população marginalizada que está no território não regularizado, que está à margem aí da infraestrutura, do poder, das vantagens do poder público, ela é uma população de maioria negra e existem dificuldades ainda maiores para mulheres. Então, a gente começa a pensar em ferramentas de tentar trazer uma maior equidade para essa população. E que existe uma desigualdade que ela também é educacional e de distribuição de infraestrutura, ou seja, uma diferença do acesso à educação e uma diferença da infraestrutura que ela tem acesso: água, esgoto, energia elétrica. Uma desigualdade que é territorial, ou seja, a gente tem áreas onde se concentra a população de baixa renda e áreas onde se concentra a população de alta renda, e existe, então, essa disparidade entre as áreas urbanas e rurais. E que existe uma transformação no mundo do trabalho e nas comunicações, com impacto profundo na forma da gente ocupar. Essa aqui é uma figura do Harvey, que é um dos autores importantes aí dentro do planejamento urbano, que fala que a gente está vivendo uma mudança da relação espaço-tempo, ou seja, a figura dele mostra assim, o mundo era desse tamanho, a distância entre nós, e ele foi se reduzindo à medida que o tempo foi passando. Porque hoje a gente está muito mais conectado, a gente está muito mais próximo. É muito mais fácil ir daqui para São Paulo hoje do que era há 30 anos. Então, isso muda a forma da gente ocupar a cidade. A gente tem exemplos de cidades, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, de que, como tem o home office, como tem, a gente não precisa estar necessariamente o tempo inteiro no trabalho, pode trabalhar de casa, as pessoas estão começando a buscar morar mais longe da cidade. Isso está acontecendo e talvez isso é uma tendência aí para o futuro, à medida que vai chegando isso aqui no Brasil. Então é algo a ser pensado também, considerado para o planejamento aí futuro e como área de pesquisa também. A gente tem como vantagem da aplicação do Estatuto da Cidade a democratização do acesso à moradia. Então, a formulação de políticas públicas para mitigar disparidades sociais e promoção da inclusão. Esse aqui é um exemplo de um projeto de habitação de interesse social em São Paulo. Veja assim, como é diferente já, né? A qualidade que é trazida para essas moradias, e é uma moradia próxima ao centro. Então, é uma oportunidade que a gente pode criar por meio do planejamento urbano e a aplicação do Estatuto. Então, é esse o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir aqui que eu não estava com o chat para ver se tem alguma coisa. Vou dar uma passadinha aqui no chat, tá, pessoal? Uma pergunta da Andressa. Quando ele volta a ocupar o imóvel, IPTU abaixa? Sim. Pode voltar ao IPTU normal, deve. Elisandra, sobre a desapropriação é bem injusta. Elisandra, eu vejo assim que essas ferramentas, os instrumentos, eles são, você pode ver que ele tem um prazo muito longo assim para se adequar
a esse uso. Se você for somar tudo lá, vai dar quase 10 anos. Então, eu acho que é um tempo suficiente, sim, para a pessoa dar um uso para o terreno. Daí o Luiz Guilherme solta pedrada, né? Um dia a gente consegue resolver essa questão no Brasil. Eu acho que resolver nenhum lugar resolve 100%, né? Mas eu acho que a gente vai melhorando. Tem melhorado bastante. Eu vejo que a questão dos instrumentos do estatuto está sendo usado bastante. Eu vejo que são ferramentas que têm funcionado, sabe? Acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma coisa, fala aí. Renan? Vamos aguardar um segundinho, caso alguém tenha mais alguma dúvida. Não. Bom, professor, então vamos finalizando por hoje nossa aula. Semana que vem a gente volta para nossa aula de número 8. Aguardo vocês. Conto com a participação de vocês também. Obrigado, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.